momentos enriquecedores, lição 16, felicidade possível. Opa, essa é boa. Acreditavas que a felicidade seria semelhante a uma ilha fantástica de prazeres constantes e paz permanente. Um lugar onde não houvesse preocupação, nem se apresentasse a dor, no qual os sorrisos brilhassem nos lábios e a beleza engrinaldasse de festas às criaturas. Uma felicidade feita de fantasia parecia ser a tua busca. Planejaste a vida objetivando encontrar esse reino encantado, onde, por fim, descansasse da fadiga, da aflição e fluísse a harmonia. Passa-se os anos e soma-se frustrações, anotando desencantos e amarguras, sem a anelada conquista. Lentamente, entrega-te ao desânimo e sentes que estás discriminado no mundo quando vês as propagandas apressadas pela mídia, nas quais desfilam os jovens, belos e jubilosos, desperdiçando saúde, robustez, corpo venezianos e apolíneos, usando cigarros e bebidas famosas, brincando em iates de luxo ou exibindo-se em desportos da moda, invejáveis, triunfantes. Crês que eles são felizes. Não sabes quanto custa, em sacrifício e dor, alcançar o topo da fama e permanecer lá, sob quase todos aqueles sorrisos que são estudados, estão a face da amargura e as marcas do ressaio, do arrependimento. Alguns envenenaram a alma nos charcos por onde andaram antes de serem conhecidos e disputados. Muitos se entregaram a drogas perturbadoras que lhe assomam a juventude, que lhes consomem a juventude, qual ocorreu com as multidões de outros que o anteciparam e desapareceram, esquecidos e enfermos, aqueles que foram pessoas objetos, amargam hoje a miséria a que se acolheram ou foram atirados. Felicidade, porém, é conquista íntima. Todos os que se encontram na terra, nascidos em berços de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro frágil de carne e experimentam, de uma ou de outra forma, vicissitudes, decepções, doenças e desconfortos. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial. O que parece não excede a imagem, a ilusão. Se deseja ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção num painel planificador. As ocorrências de dor são experiências para as de saúde e de paz. A felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção. Abençoa os acidentes de percurso, de percurso que denominas como desdita. Segue na direção das metas e verás quantas concepções de felicidade pela frente, aguardando por ti. Quem avança monte acima pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas
verdejantes relvas que teimam em nascer ali, colocando beleza no chão. Reúne essas florzinhas em um ramalhete, toma das pedras pequeninas, fazendo colares, e descobrirás que, para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Que assim seja. É um pouco disso aqui que eu estava querendo dizer. Acho que as coisas estão melhores, é a questão de a gente ver a janela, né? Vamos lá então. Engraçado, né, que assim, a gente, os recados aí mais inteligentes que eu tenho encontrado aí, vem das Moras de Ângeles e da Irmã Sanfura. Quer dizer, duas entidades com nome feminino, né? A gente sabe que o espírito não tem sexo, mas provavelmente não, com certeza a última vivência deles, né, encarnados, foram como mulheres. E aquela de Maria também, né? Muito bom aquela mensagem, né? Seu Fernando, vamos lá, seu Fernando, a prece inicial, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, muito obrigado por mais uma oportunidade que nós estamos concedendo nesse lado tão maravilhoso pela vida. Que os nossos pensamentos nos exala para o caminho dele, para o caminho da terra, não Pai, a todos nós que se encontramos presentes neste momento, nessa casa, seja espírito reencarnado e desencarnado. Ó Deus, te pedimos muito pelo nosso planeta Terra, pelo as violências que surgem no dia a dia, irmão contra irmão. Nós sabemos, Deus, que vós criaste o mundo para o bem, não para o mal. Nós, seres humanos, somos muito ignorantes no vosso objetivo, no vosso interesse. Mas mesmo assim, vós perdoa, que vós aceita o vosso filho, mas não aceita o pecado do vosso filho. Muito obrigado, Deus. Mais uma vez eu te peço, pelo nosso planeta, pelos esses nossos irmãos que vivem na vida do egoísmo, do orgulho, da maldade contra o seu próximo. Muito obrigado e assim seja. Vamos continuar aí com elas ainda, Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, não, é importante. Eu trouxe essa leitura de hoje. Aqui vamos vibrar por aquele irmão que deu a mensagem ontem ali. Eu achei até ele muito transparente, né? Ele veio aqui e mostrou quem ele é, qual é o tipo de armadilha ou de postura que ele emprega para querer seduzir, para querer e depois dominar, né? Ser o comandante das pessoas, de uma forma meio pessoal, né, dele, mas... Eu não ouvi a mensagem toda, porque na hora que você está passando, as coisas vêm, as palavras vêm, você foge, né? Depois você não lembra. Eu vou olhar com mais calma, mas eu senti que ele queria discutir, né? Ele queria discutir a relação ali que ele acha, que eu não sei se ignorância ou por não conhecer o grupo, ele acha que ia arrumar alguma coisa aqui, mas ele foi bem claro qual é o estilo de estratégia que ele usa e o que ele quer. Aí, quer dizer, ele foi contra ele mesmo no que ele colocou ali, mas eu sou grato por ele vir e ser bem transparente, colocar. Agora, o intuito dele eu acho que é discutir situações. Ele, na verdade, eu acho que ele sabe que ele está na contramão e ele queria discutir qual é o conceito real para sair daquele atoleiro que ele deve se encontrar, né? Na hora que ele fez o comentário, Luciano, o seu Fernando, o Carlos estava falando, né, comentando ali, eu
A pessoa que vem na minha mente, eu não estou denegrindo o cara, não estou querendo falar mal dele, entendeu? Discorda o Malafaia. É um Malafaia, né, desencarnado, né? É. O cara quer ali na imposição das ideias, sabe, te levar para esse caminho aí do poder, né? Pelo poder. Você vê só, eu disse, nem cheguei a ver o vídeo, eu nem sabia o que era, o que bom. Logo na entrada eu puxei o assunto que eu tinha sobre o problema da inteligência. Isso cabe dentro daquela inteligência natural que eu estava falando. Que se usa a inteligência realmente para maldade. É uma coisa de maldade, que é um estudo muito profundo que eu peguei pesquisar pela internet, cheguei a passar mal. De tanto curso negativo, eu larguei. Eu cheguei, tinha não sei quanto it, eu não consegui ver todos os it, não. Que tem, que eu vi pelo, né, do que eu falei, que teve um vocabulário sobre isso, eu não entendi, passei até para você pensando que, mas não consegui, mas é sobre essas coisas. Então eu prefiro ficar no que eu te falei, na inteligência naturalista, é o que nós estamos aplicando aqui, do que é essa. É a verdade que a inteligência e a sabedoria são coisas distintas. O que é inteligência? Olha, eu também lá, eu te falei, esse dia eu não sabia que existia 4 tipos de inteligência. Pois não era um vídeo que eu cheguei e me mandaram para mim, eu não soube, não entendi o vocabulário, passei por Valdemiro, foi Valdemiro. Aí Valdemiro foi, mas aquilo ficou na minha mente. Isso tem, como que diz o ditado, tem falsidade nessa parte. Eu sentia que, enquanto eu não consegui buscar lá na internet o que é coisa, estudo, não é para se aprender no piscar de olho. Mas eu acho que de tudo que eu li, pelo menos acho que os 20% eu consegui captar. Então eu não quero esse tipo de inteligência, eu quero que nós falamos africanos. São muito mais. Então eu quero hoje, que é a inteligência da maldade, e tem a inteligência que você está falando aí, de arte oficial. Mas quem aplica essa inteligência artificial é a nossa inteligência. Procura ler sobre, quando você estiver lá nas pesquisas, as múltiplas inteligências. E aí vai ficar mais claro ainda para o senhor. Eu vou lá. As múltiplas inteligências. Aí eu falei para a mulher, eu passei mal, mas eu não vou desistir, eu vou estudar mais aí. Eu tenho que aprender, não é porque eu falei para você, não é porque meu pai está com 77 anos que ele não tem direito de aprender, eu tenho direito de aprender. Peraí. Mas, Fernando, eu vou te dizer, esse aprendizado dessa tal inteligência, isso é um pouco nocivo para a gente, sabe por quê? Como eu ia dizendo, a diferença da inteligência para a sabedoria, a inteligência nada mais é do que conhecimento de informações. Conhecimento de informações. A sabedoria sucintamente é o conhecimento do autoconhecimento de si próprio. Então, quando a gente entende que somos energia, qualquer inteligência é para você criar uma crença e se concentrar no que o outro está dizendo. Então você vai ser sempre manipulado. Mas você é o construtor do seu mundo. Então você tem que ter esse autodomínio e a autocompreensão do que você é para você se expandir. Porque senão vai ser sempre pau mandado, piolho, vai andar na cabeça dos outros. Então, a inteligência do mal, do bem, disso e daquilo, isso tudo são questões de domínio. Mas, quando você entende que você é o construtor do teu mundo, e você cria balizadores que a mensagem do Cristo vem, são não só do Cristo, né, da hierarquia superior, vem para isso, para você balizar o teu conhecimento dessas inteligências externas para criar mundos confortáveis para você próprio. Mas o irmão veio ali ontem achando que ele tem que manipular a massa para ele ganhar, para ele ter proveito. Eu falei, irmão, você está equivocado. Essa dominação não precisa dessa necessidade. Se o cara está querendo isso, é porque ele está preso
ao comer, ao beber, ao ter, ao externo. Então, quer dizer, não tem como discutir uma pessoa que ainda quer ser o manipulador do externo. Então, ou ele está num mundo e eu estou em outro. Eu estou correndo para o meu interior, ele está correndo para o exterior. E aí não adianta, não tem discussão. São inteligências diferentes, interesses diferentes. Ele acha que ele necessita de muita gente para servir a ele. Eu já acho que eu posso criar meu mundo por mim, por minha vontade, por meu querer sem Mas você tem que se resolver. Aí fica difícil esse negócio. Aí você fica, a inteligência artificial é nociva para a humanidade? Toda hora inventam um monstrozinho para a gente ter medo. Toda hora inventam um monstrozinho. Então, quer dizer, quem morreu de Covid? Quem estava com medo da Covid? Ou quem estava na hora de desencarnar? Então, quer dizer, toda hora inventam um monstrozinho. Mas se a gente não entender que, por isso o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se tu não tem esse conceito, fica difícil de tu fugir, sair do monstrinho, né, mano? Eu realmente agradeço a Deus pelo que eu ouvi de você agora. Foi mais uma lição para mim, que eu vou aprendendo. O meu objetivo é aprender. É aprender por prática. É claro que eu preciso. Mas deixa de ler as múltiplas, não deixa de procurar não, as múltiplas inteligências. Múltipla inteligência. Interessante. Depois vamos anotar isso. De repente eu aprender, porque eu gosto de estudar. Vamos lá, a Joana aqui. Ser consciente é o título. Muito interessante. Isso aqui é a introdução do livro, entendeu? Mas eu não vou ler todo assim. Esmagado por conflitos que não amainam, quer dizer, reduzem a intensidade, o homem moderno procura mecanismos escapistas, em vã tentativa de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social. Embora os sentimentos permaneçam agrilhoados e ferreteados pela angústia e pela insatisfação. As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração momentaneamente, não, porém, erradicá-las, razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente. Condicionado para a conquista das coisas, nas concepções da meta planificadora, o indivíduo procura soterrar os conflitos sobre as preocupações contínuas, mantendo-os, no entanto, vivos e pulsantes, até quando resumam e sobreponham-se a todos os disfarces, desencadeando novos sofrimentos e perturbações devastadoras. O homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente. Aquilo que cultiva no campo íntimo ou que a propele com insistência a realizações constitui a sua essência e legitimidade, que devem ser estudadas pacientemente, a fim de poder enfrentar os paradoxos, os contrários existenciais. Parecer e ser as inquietações e tendências que o comandam, estabelecendo os paradigmas, os padrões corretos para a jornada, liberado dos choques interiores em relação ao comportamento externo. Ignorar uma situação não significa eliminá-la ou superá-la. Tal postura permite que os seus fatores constitutivos cresçam e se desenvolvam,
até o momento em que se tornam insustentáveis, chamando a atenção para enfrentá-los. O mesmo ocorre com os conflitos psicológicos. Estão presentes no homem, que invariavelmente não lhe dá valor, evitando deter-se neles, analisar a própria fragilidade, de modo a encontrar os recursos que lhe facultam diluí-los. Vê se é isso que ela está querendo dizer. Pô, eu fumei por um período aí de uns 5, 6 anos, entendeu? E entrava numa fila, né, por exemplo, pagamento. Antigamente você chegava no banco às 5 da manhã, tu ia sair de lá às 4, 5 da tarde. Então, naquele momento que eu estava ali, às vezes, cara, o dinheiro que eu tinha, ou comprava um maço de cigarro ou tomava um café, ou eu comprava um maço de cigarro. Por quê? O café momentaneamente ia me dar uma tranquilidade, o cigarro não, eu ia fumar ali uns 5, meio maço de cigarro, entendeu? Ansiedade, chegar lá dentro, pegar aquele dinheiro, porque às vezes eu não deixei nada em casa, entendeu? Tinha que trazer alguma coisa para, né, a compra do mês, né? Resolvi o problema? Eu acho que é isso que ela está querendo dizer. Não, sim, lógico. Né? E ele coloca que a gente não é tão antenado a entender qual é o meu problema. Meu problema é a ansiedade, não é o cigarro. O cigarro é uma necessidade para mascarar a minha ansiedade, para botar dentro do saco. Mas que daqui a pouco, como ela disse, vai voltar. Isso aí tu vai levando, né, para outras situações na tua vida, né, que você vai vendo que realmente... É o que se falou da semente ontem, né? A gente tem que entender. Os ascensionados, semana passada, mandaram uma mensagem que é muito interessante. Pô, mas se a gente falar, a coisa vai andar. Deixa aí, depois eu falo da semente, se der tempo. Enraizados profundamente, apresentam-se na consciência sob disfarces diferentes, desde os simples complexos de inferioridade, os narcisismos, a agressividade, a culpa, a timidez, até os estados graves de alienação mental, que é no caso da ansiedade também. Todo conflito gera insegurança, que se expressa multifacetadamente, respondendo por inomináveis comportamentos nas sombras do medo e das condutas compulsivas. Suas vítimas padecem situações muito afligentes, tombando no abandono de si mesmo, quando as resistências disponíveis se exaurem. O ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial de sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. A identificação segue-se o trabalho de transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do autoamor, da autoestima, da oração que estimula a capacidade de discernimento, da relação que libera das tensões, da meditação que faculta o crescimento interior. Aí, cara, é que eu falo, né, cara, assim, que eu penso, né? O que me aconselhavam a fazer, né? Pô, nessa hora não fuma. Pega um rosário e vai lá fazer o terço, né? Ou então, não, toma um banho disso, um banho daquilo. Ninguém apresentava evangelho. Uma coisa plausível, né, ali? Que você está vendo aí, que é o conhecimento de você mesmo, ver suas limitações e brigar contra elas. Eu reconheço, Luciano, eu reconheço, Fernando, meus erros, minhas falhas, entendeu? Ainda não tenho, de repente, a coragem de tomar atitude, mas eu sei que eu tenho que tomar aquela atitude. Em algum momento eu vou tomar. De vez em quando eu vou lá tomar minha cervejinha, ou boto uma música mais alta para poder atenuar aquilo ali, mas eu sei que aquilo ali é paliativo. Aquilo ali não é uma solução, entendeu? E por isso que muitas pessoas entram em vício.
É por conta disso. É que É. é uma anestesia, né? Vai aumentando a dose. E isso eu digo, quando eu estava lá, ainda na minha fase, nos 20 e poucos anos, eu fazia o que você fazia. Eu fumava, eu bebia. Mas eu parei disso, eu não tomei um comprimido. A minha força de vontade. Eu falei assim, não vou fazer isso porque eu estou no caminho errado. Foi fácil? Não, foi um pouco difícil, mas eu consegui. Aí quando eu armei no outro dia, eu fui para a doutora me perguntou, o senhor já fumou? Eu falei assim, doutora, se a senhora tivesse me perguntando isso há 50 e poucos anos atrás, eu dizia que sim. Mas hoje eu não estou. Aí eu me lembro há pouco tempo, fui aí no memorial para fazer um exame, acho que de outros. Nem falei nada com a doutora. Ela falou, o senhor já fumou, já? Porque aqui, para você ver só, eu há um ano, tinha meus 20 e poucos anos, e esse batimento, eu acho que ele deve ter uns 5 anos. Poxa, eu já com os meus 70 anos, a doutora falar nisso, ainda tinha sequela de cigarro no meu nariz. Ele me responde. Então, quer dizer, eu pensei, tem que tomar remédio, isso, eu sou contra, cada um só cada um. Tomar, fazer isso, fazer aquilo para parar de fumar mesmo. Mas o problema está na sua força de vontade, se você não tiver avaliado. Você Fernando, eu buscar as causas disso aí, onde está a causa disso aí, né? O que me leva ainda a ter essa determinada postura, né? E ninguém melhor do que a doutrina espírita, né? Os ascensionados e tal, para nos mostrar aí qual é o caminho, né? Eu não estava na doutrina espírita não, quando eu tomei. Não, você está falando que o Não, problema mas aí não já é. me ajudou mais ainda, a doutrina espírita me ajudou mais. Eu e meus Na minha irmãos decisão. tivemos a mesma educação, passamos pelo mesmo caminho. Eu até ouvi uma mensagem legal que eu achei interessante. A pessoa que mais te conhece aqui deve ser o teu irmão. Porque o teu irmão vivenciou o momento que você estava crescendo e ele também estava crescendo. As mensagens, uma pessoa mais velha ou mais nova não vai entender o peso daquela mensagem como o teu irmão. Eu falei, pô, é legal isso. Mas aí eu e meu irmão, eu nunca fumei. Meu irmão fumou. E eu vejo que o caminho que meu irmão tomou na adolescência foi muito diferente do meu. Eu colei com uma turma que era mais sarada, que gostava do negócio de natureba, malhar, queria, sabe o que? Mulher, mas na sedução do corpo, e não o prazer de uma coisa instantânea. E sim, todo aquele teatro da sedução e tal, mas um objetivo meio parecido, usando ferramentas diferentes. Entendeu? E meu irmão, até pouco tempo fuma, não sei nem se ele ainda fuma hoje, porque eu tenho pouco contato com ele, mas eu creio que sim, acho que meu sobrinho falou que ele às vezes fuma um charuto, aí eu queria dar um banda lá, um banda ou candomblé, e aí ele já entrou num ambiente ali que ele gosta e criou o ritual do fumo, né? Então, quer dizer, são escolhas nossas, em cima de uma coisa que já está dentro de nós. É isso aí, Está dentro de nós. Então, não tem nada desgraçado, tudo são experiências. Quer dizer, o que me levou a não fumar até hoje? Foi a reencarnação passada, com certeza, ou o tempo que eu fiquei na erraticidade, que me consolidou uma certeza que nessa encarnação aquilo não me atingiu. É que nem botar um copo de cachaça para uma pessoa que não bebe cachaça e uma pessoa que é viciada em cachaça. É a mesma coisa. Então a encarnação vem para isso, são filtros para purificar essa energia que sou eu. Não, mas isso aí é discutir o que te leva a fazer, por que você está buscando prazer naquilo ali, né? Qual é a necessidade que você tem? Esse prazer aí poderia ser numa outra atividade, né, numa outra situação, né, para você crescer espiritualmente e tal. Então, o problema não é o cigarro, não é o sexo, não. É a gente, Que né? não deixa de ser gostoso, não deixa de ser bom, mas, pô, há outras situações em que você pode, né, vivenciar melhor. Me lembrando do meu irmão mais velho, que mora em Santarém, aquele mais velho que eu, ele já teve problema para se operar,
tem problema. Ele não pode fumar, não pode beber. Mas o homem faz isso. Você chega na casa dele, lá tá lá, o cigarro tá bebendo. Que pena a saúde aí, pode, aí depois fica passando mal. Mas é que tá, seu Fernando. O que é a morte para o espírito? Não, existe outra coisa interessante dentro do que a gente está discutindo, né? O que levou ele a chegar a reencarnar agora com esse tipo de problema físico, né? Entendeu? E ele não deixa, ele está querendo anestesiar aquela dor fazendo uso dessas situações. Por falta de informação, né? Se ele tem a informação adequada, ele já não, vai ser uma briga grande, é o que eu estou te falando. Às vezes eu luto contra a minha pessoa mesmo, e às vezes eu não resisto. E eu sei que tem que ser, que a doutrina espírita te põe muito claro isso. Eu preciso resistir, eu preciso fazer alguma coisa para tirar essa, sabe, que ainda está dentro de mim. Tá? Agora eu te digo, uma pessoa dessa vai reencarnar em que mundo? E se a gente está num momento cíclico de mudança de ambiente, ele vai ser reprovado ou vai ser aprovado? Porque ele precisa de experiências aonde essas químicas viciantes têm que estar presentes. E Deus é tão bom que ainda me coloca um cara aí com umas arvorinhas lá e Deus. Então vamos continuar, a leitura é grande. Hoje eu acho que a gente não vai ler. É grande não, tem mais 2 páginas. Aproveita que não vai ter um tempo. Aqui agradecendo muita Deus, que eu estou aprendendo muita coisa hoje. O auto-amor ensina-o a encontrar-se e desvelar os potenciais da força íntima nele jacente. A autoestima leva-o à fraternidade, ao convívio saudável com o seu próximo, igualmente necessitado. A oração amplia-lhe a faculdade de entendimento da existência e da vida real. A relaxação proporciona-lhe harmonia, horizontes largos para a movimentação. A meditação ajuda-o a crescer de dentro para fora, realizando-se em plenitude e abrindo-lhe a percepção para os estados alterados de consciência. O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Quem o posterga não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Olha que interessante. Foi necessário que surgisse a psicologia transpessoal e outras áreas doutrinárias com paradigmas ou padrões bem definidos a respeito do ser humano integral, para que se pudesse propor a vida melhores momentos e mais amplas perspectivas de felicidade. A contribuição da parapsicologia, da psicobiofísica, da psicotrônica ampliou os horizontes do homem, propiciou-lhe o encontro com outras dimensões da vida e possibilidades extrafísicas de realização que permaneciam soterrados sobre os escombros do inconsciente profundo ou adormecida nos alicerces da consciência. Antes, porém, de todas essas disciplinas psicológicas e doutrinas parapsíquicas, o Espiritismo descortinou para a criatura a valiosa possibilidade de ser consciente, concitando-o ao autoencontro e à autodescoberta a respeito da vida, além dos estreitos limites materiais. Perfeitamente identificado com os elevados objetivos da existência terrestre do ser humano. Allan Kardec questionou os espíritos benfeitores: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Repete a pergunta. Muito legal. Cadê?
Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Eles responderam: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhecer-te a ti mesmo. Começando a resposta, Santo Agostinho, espírito, entre outras considerações, explicou: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as falhas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade, isto é, muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, adquire como a qualificareis, inquire como a qualificareis, se praticada por outra pessoa. Muito legal, né? E ela prossegue: de balanço no seu dia moral para o exemplo do comerciante, avalie as suas perdas e seus lucros, e vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e guardar seu receio, o despertar de outra vida. Vou repetir aqui. Poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar de outra vida. Deixa eu dar aqui uma secada aqui. Na análise diária e contínua dos atos, o autor e o amor serão decisivos para a avaliação. O problema dela está falando umas palavrinhas meio complicadas. Amor, deve ser o alto amor, ou o amor colocado na contabilidade da atitude. Ou então não gravaram errado, é alto, esse alto amor mesmo. Aqui está amor. Na análise diária e contínua dos atos, o alto e o amor, não é o alto amor, o alto e o amor serão decisivos para a avaliação. A oração e a meditação irão construir recursos complementares para a fixação das conquistas. Quem ora, fala. Quem medita, ouve, dispondo dos recursos para exteriorizar-se e interiorizar-se. Há, no entanto, estruturas psicológicas muito frágeis ou assinaladas por distúrbios dos comportamentos graves. É interessante isso aqui, são as falácias dos filósofos de hoje em dia. Por isso eu dou muito valor ao ascensionado, que eles estão lá na frente dando um posicionamento já muito estudado e já muito colocado em prática, né? Nesses casos, urge o concurso da ciência espírita, com as terapias profundas que dispõe e de acordo com a intensidade do distúrbio. Achou aí ou não? Aí põe aí que é meu amor. Não, deve ser o amor empregado na reflexão já consolidada, né? Então vou voltar aqui. Nesse caso, urge o concurso da ciência espírita com as terapias profundas que dispõe e, de acordo com a intensidade do distúrbio, torna-se necessária a ajuda do psicoterapeuta conforme a especificidade do problema, que será equacionada pela psicologia, pela psicanálise ou pela psiquiatria. Em muitos conflitos humanos, entretanto, ocorrem interferências espirituais variadas, gerando quadros de obsessões complexas, para os quais somente as técnicas espíritas
alcançam os resultados desejados, por se tratarem esses agentes perturbadores de entidades extracorpóreas, porém portadores dos mesmos potenciais das suas vítimas, sentimentos e emoções, inteligência e lucidez, experiência e vidas. Aí que tu associou ao caso de ontem. O ser consciente é austero, mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem conivência. É bondoso, todavia, sem anuência com o erro, aceitação com o erro. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. É responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. A gente está sempre nesse meio termo, né? Você até sabe que tem que ser desse jeito, mas você ainda vai por aquele outro caminho ali, porque... Ainda não estou no tempo. Essa é a desculpa, né? Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. E ela finaliza. Só o amadurecimento psicológico através das experiências vividas libera a consciência do ser e, ao consegui-la, ele-o feliz, conquistando a terra da promissão bíblica. Que assim seja. Aí você associou ao fato da comunicação de ontem, porque o cara ainda conserva todas as nossas... O trabalho seu interior, ele está no mundo extrafísico, mas com interesse do físico. Ele é uma aberração. Todos que estão naquele mundo mental dele ali é uma aberração. Está no mundo extrafísico. Por quê? A ignorância domina. E o ego está insuflando cada vez mais. E é um alerta para as casas espíritas, que você vê muita liderança espírita que age assim, né? O cara quer ser o líder, o cara quer mandar. Entendeu? E de repente, a ideia não é essa, pô, é você dar asa para as pessoas voarem, pô, né? Isso é que eu acho que está lá no Evangelho, né? Jesus, tudo que eu faço, vocês podem fazer melhor ainda do que eu fiz. É melhor explicação do que essa, né? Eu vejo até essas mensagens, a internet hoje te dá informação de tudo. Essas mensagens dos ascensionados. Um cara formado em filosofia, nesse ramo da consciência ou da inteligência, ele é um dominador com essa mensagem que os espíritos trazem, e você só vai criar ali um conceito, uma turma e dominar aquilo ali, dizendo, eu estou trazendo a palavra, eu estou dizendo, não, ele pegou de um local que pouca gente vai ter essa acesso, ou vai ter essa inteligência de procurar ali, e ele vem, põe para ele, pronto para ele e pronto. Aí com que propósito? Dominação. Qual era a ideia de quem estava aqui ontem tentando seduzir, né? Quando eu vi a primeira vez, eu tive logo essa intenção, falei, que coisa cabeluda. Um cara pega isso aqui, ele cria, ele fica milionário. Ele põe uma igreja e fica milionário. Porque você vai propagar uma coisa consciencial, não vai ter nada de místico, tu vai pegar o místico e associar o consciencial ali e falar, é isso aqui, ó, e é um pacote fechado. Tem uma filósofa muito interessante, Ana Helena Galvão, você já ouviu falar dela? Ela é Não excelente, sei. cara. Não, Ana Helena, eu vejo ela em Sim, filósofo, isso, pô, ela entra mais para o lado filosófico. Isso, né? filosófico. Excelente. Vai os antigos Vai gregos. explicar as coisas, sabe? Ana Helena? Galvão. Ana Helena Galvão. Eu leio Já ela fui numa palestra há muitos anos. Eu já fui numa palestra. Quando ela começou a botar na internet, eu não sei esse lado filosófico, por procurar muito isso, vem logo para mim, né? Isso, exatamente. Vem logo para mim. Aí eu já acompanho, só que eu parei um pouco porque ela está muito na inteligência.
da filosofia, aí vem, e aquilo te amarra a esse lado, sabe, consolidado do material, do átomo, não, tem que ter uma explicação científica. Aí, quer dizer, mas é a filosofia. É muito bom. Vai lá começar. Eu já fui na palestra dela. Mas as palestras dela não são, quem não gosta de filosofia acha meio sacal, né? Que é longa e vai falar dos pormenores da filosofia, né? Isso que era parte integrante da filosofia. Exatamente. A gente vai ver lá Tales de Mileto, lá todo mundo assombrado com o mar, com o fantasma, ele vai, cria ali as filosofias dele e acaba com aquilo tudo, né? Isso aí, muitos anos antes de Sócrates, né? A filosofia tem que ter gosto em querer aprender. Aqui nem minha mulher, vai ser maluco? Eu falei, pô, não é questão, você não gosta dessa fofocalhada aí, isso aqui é a mesma coisa, só que direcionada aqui para um autoconhecimento. Eu não quero isso aqui para falar para ninguém, quero é para me salvar. Porque eu entro em perturbação no meu dia a dia. Eu me revolto com a minha família, eu me revolto com o meu trabalho, eu me revolto com todo mundo e eu quero me salvar. É por isso que eu falei, que eu estou querendo me aprofundar nesses estudos, para poder me defender, saber. Para mim não ser uma porta aberta para o negativo. Exatamente. Uma porta aberta no negativo, isso aí. Porque eu não sei, eu estou ali, eu nunca tinha ouvido falar a palavra. Peraí. Aí eu repito novamente. O que a bola descasou, o que descasou? Para ver se ele me fala, eu não pensei também, pode ser, é mal de mim ou coisa, porque eles têm, eu, no meu pensamento, eles têm um grau de instrução mais elevado do que eu. Então, peraí, aí eu joguei. É fazer o que você está fazendo, é procurar. Aí eu fui procurar. não tem muito grau de instrução, não, só tem o segundo grau completo. Isso aí é pouco. Aí eu consegui aprender que é considerado quatro tipos de inteligência ignorada essa. Eu sabia uma São só. múltiplos, você vê. São Não falando, múltiplos, procura lá. Procura ver. Olha aqui, eu falei, só sabia essa, que nós tomamos picando aqui. Mas Eu leio dos espíritos, eu esqueço, né? Eu nem Eu nem peguei. peguei também, não. Eu leio dos espíritos. Vai querer ler a pergunta? Vai ler a pergunta pequenininha. eu falo pro meu filho, velho, talvez ele tenha aprendido. 551. A pergunta não, a resposta é pequenininha. A pergunta também. A pergunta aqui é maior que a resposta. Lá no problema dali, caiu o problema da toalha e caiu o problema do carro. Eu presto bem atenção. Então vamos lá para o Livro dos Espíritos, a parte 2, capítulo 9, Intermono, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A gente está começando hoje o tema Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros. Pergunta 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? A resposta é muito grande. Não, Deus não permitiria. É interessante isso aí, porque na doutrina espírita, se você ler o livro dos médiuns, porque o livro dos médiuns é um divisor de água. Ele sai do misticismo e entra para uma realidade extrafísica. Mas aquela mensagem que é trazida ali é de um mundo etéreo muito parecido com o físico. E ali, na pergunta ali, a resposta está um pouco na contramão. Por esse mundo etéreo que é tão narrado na literatura espírita e no livro dos médiuns. Então, quer dizer, você fica, então aquele livro é tudo bagunçado? É tudo mentirada? A resposta é esse mundo frequencial. É o mundo frequencial. Não porque Deus não permite. Qual é o teu grau de loucura mental? Você pode sim ir para aquele mundo, sim. E onde um arrebenta com o outro constantemente.
Aí você vai, não, Deus não permitiria. Esse mundo que existe aqui, essa violência aqui, mas isso aí está de acordo com a tua frequência. Dentro desse mundo aqui físico também é frequencial. Muito. Eu não sei se eu entendi diferente de você, porque eu queria dizer o seguinte, que a regra está feita. Deus... Não, né? sim. Entendeu? Então, tem um limite. Não adianta você recorrer a nada nem a ninguém, não vai acontecer. A não ser que... Mas aí que tá, esse vai acontecer ou não vai acontecer é hipotético. Independe de Deus. Da ignorância. Depende de Deus. Depende de você, da tua atitude. Quando um ascensionado fala, Deus não cria na tua vida. Ele não tem esse poder. Ele até tem, mas ele não aplica esse poder. Porque a lei está ali, a regra está ali. Não, mas é que tá. Quem constrói é você. Sim, Carlos, a regra é essa. Então a regra é essa. Quem constrói é você. Você vai levar na cabeça quando tu quer dar na cabeça. Não é o ente Deus que faz ou desfaz, né? Mas aí é que tá. A filosofia espírita coloca ainda esse Deus ainda hierárquico, que está ali, ó, no topo da cadeia. A forma, ele vai se associar a um espírito desse tipo que ele falou ali, né? Para fazer mal para ele, né? Mas esse mal só vai acontecer se ele tiver necessidade de passar por ele. Por isso, Senão, porque está na mesma frequência. É isso aí. Porque está na mesma frequência. Não é porque você é preto, é louro, é isso, não, é porque está na mesma frequência. Aí que eu estou te falando, então a questão é da interpretação, né, do que está escrito ali, né? O que ele quer dizer nesse sentido aí. Não, lógico, mas aí tu tem que ter conhecimento do lado frequencial, senão tu não entende. Mas aí o cara vai. Exatamente, aí você se linguajar aqui, né? Desse jeito. Para você ficar preso ao já estipulado. A religião que está aqui ao teu alcance. Então, o problema, o que a gente estava falando do pessimismo, do otimismo, é exatamente isso. Cuidado, é a frequência. Você está começando a abrir porta para entrar na frequência que é desconfortável. Vamos brigar com o Milanês? Está antecipando aí, vamos brigar com o Milanês. Agora que está complicado. Agora que é complicado. Vamos ver aqui se ele vai falar sobre esse lado frequencial. Não, mas às vezes ele toca assim. Passa o bicho quando sem nada. Então, capítulo 41 do livro Filosofia Espírita, alusivo à questão 551, fazer o mal ao próximo. Se um homem de má índole deseja fazer o mal ao seu próximo, claro está que Deus não permitirá que esse mal seja feito, pois existe a lei de justiça criada por ele, de forma a proteger as criaturas. Inverter essa frase. A briga dele, do Carlos, é essa, né? É você usar um ente como sendo o todo-poderoso e que julga, e que não é assim. Né? Nós é que nos julgamos por nossos atos. No momento que tu fez alguma merda, desculpa a expressão, né? Tu vai ter que corrigir aquilo ali. Você vai ter que tirar aquele fedor que está ali, recolher aquilo ali. Não é Deus que tem nada a ver com isso. Ele coloca você preso a uma entidade externa. Você não entende Deus está dentro de você. Você sempre vai procurar para o externo. Isso aí cria essa atitude viciada, né? De procurar um coletivo. O coletivo é necessário, que um precisa do outro. Mas esse negócio de comando, de hierarquia, isso aí que é o desnecessário. Né? O mal que se recebe, se estende isso por mal. O mal que o ser recebe, se entendes isso por mal, são lições necessárias para o seu adiantamento espiritual, capazes de libertar as criaturas, pois pelo sofrimento reconhecemos o valor do bem. Se for por essas consequências, tomara que muitas pessoas vão recorrer a essas entidades para que eu possa ter essa possibilidade. Eu estou quitando meus débitos, eu estou pagando minhas dívidas. Então, que maravilha. Que façam mal para mim, então. Mas é exatamente isso. O problema das religiões é esse, é criar o Salvador. Você não trabalha a autocura, você trabalha a vitimização.
Você sempre é a vítima. Ai, pai, me salva. Eu estou aqui, ele está querendo me arrebentar, o outro está querendo isso, o outro lá, aquilo me salva. Eu sou sempre a vítima. Qual é o problema? O problema de se vitimizar é porque se vitimizar se põe em uma faixa vibratória inferior. Você não é o criador do seu mundo, você precisa de outro, você precisa do externo. Isso aí te põe numa faixa menor. Então, essa vitimização é um esquema no qual a gente entra que nem pato, porque é confortável e agradável. Eu sou do bem, ele é do mal, eu sou do bem. Eu vou ter a salvação quando morrer, eu vou lá para o paraíso, ele vai para o quinto dos infernos. Então isso tudo é criar o lado vitimizado e você não trabalha a autocura. O problema das religiões é exatamente essas religiões que trabalham o externo. É exatamente isso, você fica sempre predisposto ali a se vitimizar, Então, aí o que a gente fala é o seguinte, então Joana d'Arc não pode intervir para mim, sabe? Pode, se for do meu merecimento, se for necessário, se for para minha evolução. Como aqui, às vezes eu estou sem um centavo no bolso e preciso comprar um remédio. Pô, Carlos, presta atenção, ele vai me emprestar. Quer dizer, foi alguém que interviu num auxílio que eu precisava. Agora, cara, me presta um dinheiro aí para tomar uma cerveja. Ele tá, tá de brincadeira, tá me sacaneando. É interessante isso aí, que uma vez eu ouvi uma mensagem do Chico que um cara foi pedir a ele um dinheiro, foi aquele que ia lá, Amazonino Mendes. Amazonino é daqui foi pedir lá uma ajuda lá e tal, aí ele pede o Roberto Carlos. E o cara foi lá, pediu o Roberto Carlos e o Roberto Carlos deu. Mas aí depois o Chico falou, não é que o Roberto Carlos, sempre que tiver dinheiro, ele vai dar dinheiro, porque é religioso é isso. Ele estava na frequência de dar esse dinheiro. Avisaram a ele para pedir o Roberto Carlos que ele estava na frequência de liberar aquele dinheiro para aquela situação, porque a frequência dele e a frequência de quem estava pedindo estava compatível. Quer dizer, as mensagens vêm desde antigamente, mas a gente não conseguia associar, porque não era ensinado lá no frequencial para a gente. Aí o cara, toda vez que foi precisando de dinheiro, toda vez que deu uma topada, Joana d'Arc, tá com dor de cabeça, Joana d'Arc, toma um remédio. Tem mais cuidado com doana para não ficar caindo igual o Aldemir ficar caindo aí, Tomar remédio é o segundo passo. O primeiro é tomar cuidado, né, mano? O remédio que é o paliativo do vício. Deus não permite que o ignorante faça o que bem entender. Se ele é ignorante, a sua liberdade de ação é pouca. As suas forças são inibidas por não saber usar suas qualidades. Somente o tempo poderá lhe conferir meios de se libertar, quando souber fazer bom uso de suas faculdades espirituais. No sentido mais profundo, o mal não existe. Aí, olha que coisa linda. Quando o Senhor permite que alguém sofra, é com finalidade de um aprendizado maior. Isso aqui, quando alguém sofra, é um aprendizado maior. Isso aí depende, né? Porque é um aprendizado que você ainda não teve, que tu vai ter que aprender lá na frente levando na cabeça, o agente prego, né? Só aprende levando na cabeça. Então, não é que aquilo tem que ser feito para você aprender aquilo. Não, é porque você não aprendeu aquilo de forma clara, que está ali. Você primeiro teve que associar um desconforto, uma perda, alguma coisa, para você conseguir associar isso àquilo lá. Então não é essa coisa do externo. Deus achou assim, você teve que aprender assim. A didática melhor ali foi essa, a de levar na cabeça para você aprender aquilo. E a gente ele põe essas mensagens sempre dependendo ao externo. Sim, a palmatória. Todo mundo ia aprender tabuada. É verdade. Saía da terceira série sem saber a tabuada de calça salteada.
É. Tanto o homem mau como os maus espíritos se reúnem sempre, sem finalidade no que se refere ao amor, por desconhecer essa fonte divina. Eles pensam somente no mal e desejam perseguir as pessoas de quem não gostam. No entanto, todos temos nossos protetores que nos servem. Temos a defesa natural e as vibrações do mal voltam para a sua origem. Frequencial. Frequencial. Assim, os que provocam desarmonia com o tempo passam a se interessar pela harmonia, pela amizade, pela caridade, pelo amor. É interessante aqui agora falar sobre a parte da semente. Então, a gente tem que entender que o que está sendo criado agora, fui eu que criei ontem. Ontem, com as minhas atitudes, com a minha forma de ser e tal, hoje. Hoje está consolidado, hoje não tem jeito. E não adianta eu aqui reclamar. Eu tenho um poder na minha mão que ninguém está vendo. Essa semente de criar o amanhã agradável. Então, aquela pessoa que veio me trazer uma informação desconfortável, de repente violenta, eu tenho que entender, se eu mantiver a sintonia, eu vou cocriar ali mais porrada na minha cabeça. Eu vou ser um agente prego sempre. É eu entender, se eu não entrar nessa sintonia, eu vou cocriar ali coisas agradáveis. Isso eu vi de uma forma bem clara dentro da minha casa. Eu acho que tinha razão em muitos apontamentos, mas eu tive que me renunciar. Para manter um equilíbrio, uma vida confortável com o meu grupo familiar ali na frente. E eu vi que a coisa foi mágica, sabe? Porque poderia criar ressentimentos aqui e ali, mas foi tudo muito mágico. Ontem eu cheguei em casa, aí a minha filha tinha acabado de chegar, que a gente fez uma festinha surpresa para ela, e a gente fez um bolo na terça-feira, que foi o dia do aniversário. E aí ela achou que ele morreu, mas só que a gente fez uma festinha surpresa com os amigos e tudo, no sábado. Aí quando a gente chegou, ela tinha acabado de soltar do carro, do Uber. Aí foi para dentro. E nisso, ela levou-lhe um susto, aí eu estacionei, minha mulher saiu rápido, mas eu demorei a sair. Aí nisso, ela já estava no quarto. Aí eu bati na porta assim, eu falei, e aí, Larissa? Aí eu, não, bati na porta, a porta estava aberta. Aí eu, e aí, Larissa? Aí ela estava, sabe, eufórica. Caramba, vocês são isso. E há pouco tempo eu criei ali um problema, sabe, terrível. Eu achei que ela ia ficar com uma mágoa danada, não. Estava ali, pô, que legal, muito obrigado, sei o que, vocês são... Falei, isso deu trabalho pra caramba, hein? Peguei o carro, vai pra lá, vem pra cá, mas o legal é que você gostou. Então, quer dizer, a gente muda as coisas, a gente tem esse poder, e é de atitude, mas é também frequencial. E se você se segurar ali, aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquela raiva, você vai manter aquele ambiente ali cíclico. Tum, 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 tum. Então, mas a gente tem esse poder, mas só que a gente acha isso aí, sabe, demodê, porque, pô, vai ser um otário. Eu sou o pai, eu sou o dono dessa bodega aqui, eu aqui mando, isso, aquilo. Quer dizer, a gente cria um ritual adotado até do passado, né, das pessoas que interagiram com a gente no passado, que eram informações que naquela época, de repente, seria até mais proveitosa. Por falta de conhecimento, de causa, de situação posterior ou atual até. Então, quer dizer, essa semente é uma coisa alegórica, mas é real. É real, depende da gente. E aquilo tudo não é pelos outros, é por mim. A gente tem que acreditar isso, é por mim.
negócio é por mim. Só que muitas das vezes a gente está viciado em ser taxativo, em ser o dono da verdade, em ser aquilo, e a gente acaba, sabe, desagradando, mas porque eu mereço uma família desagradável, porque eu mantenho a mesma frequência, eu não mudo, eu não saio, eu não pulo para outro lugar. Então, não é que eles vão criar aquela consciência, sou eu que tenho que criar essa consciência nova. O mundo está se fazendo é para mim. Eles têm outras percepções, e eles com as percepções deles. Isso aí. Vamos lá, Carlos, que o nosso horário já estourou. Estourou e eu não sei aonde eu parei, mas vamos lá. Muitas das inquietações que sofremos são psicológicas e transitórias, passando com o tempo. Necessário se faz que aumentemos a nossa fé, compreendendo que Deus é Pai amoroso e que todos somos seus filhos. Jesus é a expressão de Deus, traçando para nós todos os caminhos para a nossa paz. Ele deixou para a humanidade o Evangelho divino, método esse que nos educa e instrui, capacitando-nos para as lutas maiores, que são aquelas internas. Devemos fazer uma cirurgia moral. Se estamos enfermos há muito tempo, somente existe um remédio que nos cura, o amor. E o médico dessas enfermidades somos nós mesmos, ainda bem, para Jesus. Enquanto ficarmos dependentes de coisas e de companheiros para a nossa cura, ele demora a se realizar. Ninguém é culpado dos nossos infortúnios, ninguém nos faz mal, e, indo mais além, ninguém nos faz o bem. Se és caridoso, quem recebe a caridade és tu mesmo, que a faz. Se amas a todos, quem recebe amor na profundidade do termo é tu mesmo, que amas. Assim se evidencia o valor da retidão em todos os sentidos. Enquanto estás fazendo mal ocultamente para prejudicar os outros, esse mal está te atingindo. Se intentas destruir os outros, está destruindo a ti mesmo e complicando os teus próprios passos. Ninguém engana as leis de justiça e de amor. Pensa no bem, que o bem nascerá em ti. Fala corretamente, que a palavra de luz te iluminará. Escreve e tens esse dom sobre a fraternidade, que ela te libertará de todas as contingências do mal. Quando alguém para te escutar disser que vai te fazer o mal, ora por ele, porque em troca das trevas que ele possa lançar em tua direção, receberá a luz com que o teu amor responde, e ele, nesse clima de amizade, poderá acordar para as leis de amor e caridade. Que assim seja. Que coisa linda esse finalzinho. A primeira vez aí foi, né? Foi sábio. Então, a gente fechar os nossos olhos, nos concentrar. Cada um de nós temos o nosso ritual da prece, né? E possamos nos dirigir, então, aos entes superiores, agradecendo, né, por esse momento de estudo e que a gente consiga praticar, porque só falar não vai resolver nada. Eu acho que a palavra-chave hoje que nós recebemos foi dita muito antes de Jesus chegar aqui, né? Conforme a Joana colocou aí, né? Conhece-te ou conheça-te a ti mesmo. Que a gente possa encerrar então com essa frasezinha, né? Conheça-te a ti mesmo, o nosso encontro na sua parte de estudo da manhã de hoje, dando graças a Deus. Vamos ao nosso café.
Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o